Terra Azul apresenta Conexão Pet. Jorge Aragão. 10h03. Bom, 10h03. E eu recebo aqui no estúdio a médica veterinária e coordenadora comercial da Lynx, distribuidora, Tássila Everton, que vai conversar com a gente a partir de agora. Tássila, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela gentileza de estar aqui. Bom dia, Jorge. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai conversar um pouco sobre como prevenir leishmaniose e outras parasitas em cães que deixam, né, os nossos doguinhos doentes e os pais de pets preocupados. Primeiramente, eu queria que você pudesse falar para a gente como combater essas doenças. Então, Jorge, bom dia, né? É um assunto muito importante de ser relatado, né? Inclusive, nós médicos veterinários, a gente tem uma rotina de explicar sempre que a gente pode esse assunto, porque nós estamos numa região endêmica, né? Aqui o Maranhão, a gente está muito próximo da linha do Equador, a gente tem uma mata atlântica e isso significa que a gente tem um número muito alto de animais contaminados e seres humanos também. Então, vamos por partes. A leishmaniose, ou conhecida popularmente como calazar, é uma doença que ela é de cães, também existem gatos, né? Hoje a gente pode observar que já existe também um número expressivo de gatos contaminados, mas ela é uma zoonose. E zoonose, Jorge, é toda doença que pode ser um animal invertebrado, inseto, ou até um mamífero transmite para nós, seres humanos. Né? Então, assim, a leishmaniose, hoje, aqui no Maranhão, infelizmente, é o estado que mais tem um número, né, altíssimo no Brasil. Né? Isso. É uma doença muito séria, muito grave, e ainda bem que tem controle, né, que a gente vai abordar esses assuntos. Agora, tem vacina? Muita gente pergunta. Tem vacina para leishmaniose? Então, a leishmaniose antes tinha uma vacina, né, no mercado, hoje não mais. Mas é importante ressaltar que a vacina, ela não cura, ela não traria a cura. Ela traria o benefício de diminuir os sintomas clínicos, assim como eu posso colocar assim. Por humano, a COVID, vacina por da exemplo. COVID. Isso. Não impede que você tenha a doença, mas que você tenha no estado menos grave. Isso, exatamente. Então, o animal que ele era vacinado antes, ele podia ter a doença, né? Sim. Mas ele tinha uma forma mais branda, né? E hoje não existe mais, tá? Existem outros meios da gente pegar esse animal e dizer, tá, eu estou combatendo, né? Hoje, no mercado, aí surgiu o que você traz para a gente para apresentar, que é uma coleira, né, a coleira livre, que efetivamente tem combatido a leishmaniose e também outros parasitas. Como é que funciona? Explica para a gente, Tássila. Pronto, Jorge. Você que está aqui no estúdio comigo, eu trouxe as duas apresentações. Nós temos a coleira livre do Laboratório Ouro Fino Saúde Animal. Eu tenho para pequenos animais, né? E tenho para um animal de grande porte. Então, a gente consegue fazer aí uma cobertura, de fato, de todo e qualquer tipo de animal. Então, como é que ela vai funcionar? Ela é uma coleira que ela tem uma durabilidade. Para o mosquito da leishmania e para carrapato, né, vale ressaltar que ela não só protege contra o mosquito, tá? Mas também contra outros tipos, tá, de ectoparasitas. Isso. Então, eu tenho para leishmaniose, eu tenho um combate, um controle de 6 meses de proteção garantida. Isso. 6 meses ininterrupto, tá? Porque a tecnologia da coleira ajuda isso. Fazer com que esse animal seja protegido de forma contínua, porque ela vai gradativamente soltando essa substância no corpinho do animal por meio da camada de gordura que ele tem. Né? Então, consegue combater, tá, durante 6 meses e as pulgas durante 8 meses. Então, isso. Então, a gente tem uma proteção mais elevada contra pulgas. E é muito importante a gente ressaltar, gente, que já que a gente não tem outra forma
Nós não temos vacina, mas a gente tem a maneira mais eficaz, que é a questão das substâncias químicas que hoje nos ajudam, né, nesse combate, que a Livre, por exemplo, é deltametrina e Propoxur. Essas duas substâncias, elas não só repelem, mas elas matam, elas têm o poder. Então, os estudos garantem que dentro de meia hora, mesmo que esse mosquito chegue perto do teu animal, e faça o repasto sanguíneo, que quer dizer a picada, né? Ele vai picar. A transmissão, né? Isso, ele vai picar, vai se alimentar de sangue para poder fazer a ovoposição. O estudo da Livre garante que em 30 minutos esse mosquito vai morrer. Então a gente quebra o ciclo da doença, a gente consegue quebrar o ciclo da doença. Isso é muito importante. A coleira, a colocação é simples? Muito simples. A coleira, ela é branquinha, né? Ela tem até uma trava. Quando você coloca, isso ajuda bastante, porque existem aqueles animais que convivem ali naquele meio com muitos outros, né? Então, são bastante faceiros, enfim. Só você colocar a travinha, mas tem uma ressalva muito importante, Jorge, que a gente recebe muitas dúvidas e no decorrer da vida, mesmo ali dos passeios, a gente consegue observar um erro gravíssimo que o tutor comete. É colocar a coleira muito apertada. Muito imaginando apertada. que aquilo possa ser... que tem que estar o tempo todo roçando no corpo do animal, né? E acontece exatamente o contrário. A coleira vai ficar parada lá no pescoço e não vai fazer o que a gente precisa, que é aquele movimento, né, natural, e não vai soltar os polímeros. E aí o animal vai deixar de estar protegido. Né? Então, tem que deixar uma folga de 2 dedos. Colocou a coleira no pescoço, você vai fazer a mensuração com 2 dedos e vai travar. Pronto. A coleira, ela passa alguma toxina, algo para o animal que pode prejudicar o pet? Não. Essa coleira, como eu falei, ela é a base de deltametrina e Propoxur. Né? Essas duas substâncias, elas vão atuar de forma na gordurinha, não tem efeito sistêmico, ou seja, não vai atingir nenhum órgão, não vai intoxicar o animal e nem o seu filho que tem contato com o pet, que as pessoas perguntam muito, mas é um animal que dorme comigo, Isso. E aí? É um animal que eu tenho uma criança e aperta muito, e aí? Gente, não, tranquilo, ela vai usar dessa tecnologia justamente para ficar na camada de gordura desse animal. Todo cachorro pode ter ou tem alguma especificidade, por exemplo, filhotes podem utilizar a coleira? Isso. Qualquer animal acima de 10 meses, né, a gente pode estar utilizando, ou precisa ter 5 quilos. Exemplo, você tem um pincher que ele tem 10 meses, mas a gente sabe que o pincher não vai chegar a 5 quilos. Né? Mas ele pode utilizar, tá? Então, ou é um ou é outro. Ou 10 meses de idade, a partir de 10 meses de idade, ou 5 quilos. Se ele é um filhote, não tem 10 meses, mas ele tem 5 quilos, pode. Liberado. E a cadela, por exemplo, quando ela está grávida ou tá lactante ainda, está amamentando, pode utilizar também? Ou no momento precisa suspender? Não, ela pode utilizar sim. A gente não tem contraindicação para isso, né? Pode usar tranquilamente. Onde adquirir, por exemplo, quem está ouvindo a gente, já tem pergunta, inclusive, aqui sobre isso. Onde eu posso comprar a coleira Livre? Gente, você que está nos escutando, em todas as lojas Terra Azuis a gente tem, inclusive, com diversas promoções no momento, né? Os nossos clientes parceiros também. Então, a gente consegue aí dar uma alta cobertura para a região do Maranhão, tá? Então, em qualquer pet shop, em qualquer casa agropecuária, você consegue encontrar a coleira Livre. E ela serve, uma outra pergunta, para gato? Não. Nesse caso, não especificamente... serve para gato. A coleira Livre ela foi desenvolvida especificamente para cães. Ela não serve para gato. Gente, o gato, ele tem uma forma bem particular, né? Porque ele é um animal extremamente sensível a diversas substâncias e também é um animal que tem um hábito de se lamber com frequência. Né? E isso daí, apesar de que eu comecei a falar que a gente já tem gatos, né, positivos para leishmania, mas a Livre ela não é para gatos, tá? Ela é exclusivamente para cães. Nesse caso,
tem um animal, o André está perguntando aqui, se tem um animal entre os cachorros que é mais suscetível à leishmaniose, uma raça que mais ou menos existe isso, ou é um padrão? Vamos lá. A leishmaniose, ela é uma doença que ela é transmitida pelo mosquito, né? O mosquito vetor é o flebótomo, né? Ou mosquito palha. Então, não existe algo definindo o que ele vai ser mais suscetível. O que acontece hoje é de você comprar um animal, você adquirir um animal e ele já está contaminado e você não saber. Ele está no estado subclínico. Por quê? Porque a leishmania, gente, ela também é transmitida via transplacentária. Então, se o animal está prene, né, a cadela está grávida e ela for uma leishmaniose positiva, ela vai passar, ela vai transmitir. Né? Então, muito cuidado mesmo. Tem que encoleirar. Mas não tem uma raça diferente Não. da outra? O pastor alemão, o golden, eles são mais suscetíveis por serem maior? Não tem isso. Não tem. E outra coisa... A preocupação tem que ser a mesma. A mesma. E outra coisa, eu vou mais além. As pessoas tendem a achar que porque moram em prédios, apartamento, né? O mosquito não vai lá. Não pega o elevador. Não. Então, gente, isso é rotina, gente. É realmente um tabu. Mas eu moro em apartamento. Galera, o mosquito da leishmaniose, ele tem asas, ele vai para onde tiver sangue, tá? Que ele vai se alimentar do sangue. E assim, a gente fica até... A gente respira mais sossegado, porque o alvo principal é o repasto sanguíneo, né? Como todo mosquito. Mas se tiver um animal em casa, ele vai ser o primeiro alvo. Se não tiver, somos nós, os seres humanos. Então, se você tiver um animal e ele tiver protegido, ótimo. A proteção é para toda a família. Para a família inteira. Né? Exatamente, para a família inteira. O Henrique Donil faz a mesma pergunta. Bom dia, Jorge. Onde se compra essa coleira? A Tássila já explicou aqui. Você pode comprar, inclusive, na Terra Azul. Está totalmente disponível a coleira. Tem tipos de coleira? Ele está perguntando. Tem. Nós temos, como eu falei, a menorzinha e a maiorzinha. Então, você que está me escutando, não se preocupa que a gente tem uma coleira ideal para o seu animal. A gente tem para o pequeno porte e para o porte maior, para os gordinhos, para os mais altos. Está todo mundo protegido. Tempo... Outra pergunta, que tempo? Seja de 6 meses. Mas aí eu complemento. Depois de 6 meses, você tem que trocar a coleira, porque senão o animal passa a ficar desprotegido. É isso? Exatamente. A gente garante 6 meses de proteção, porém, você tem que fazer a manutenção, né? A troca, porque o polímero, ele tem uma data. E quando acaba essa data de validade, de soltura dessa substância, o animal torna a ficar desprotegido. Isso é importante também, porque na nossa rotina clínica, a gente se depara com pessoas que chegam, mas ele viveu a vida inteira com coleira. Porém, ele banha aonde? Em casa ou no pet? No pet, tá. E aí você costuma utilizar a coleira depois de quanto tempo? Você coloca logo? Realmente, eu esqueci, passou uma semana. Gente, o intervalo é muito grande. Né? O intervalo é muito grande. Tomou banho, já coloca, porque a tendência é a mesma coisa. Se tira a coleira para o banho, né? Isso, pode tirar a coleira para o banho tranquilamente, mas coloque de volta, porque a gente precisa deixar esse animal protegido. É isso, gente. Então, o caminho, nesse momento que a gente tem, é a coleira livre, que você vai, como bem disse a Tássila, não só proteger o pet, né, como principalmente proteger também o restante da família, porque o pet, para muitos, é parte integrante da família. Então, você tem que protegê-lo e protege também a família. Só mais uma, Tássila, aqui, do Antônio, ele está perguntando como identificar se o cachorro está com leishmaniose. Boa pergunta. Antônio, né? Antônio, vamos lá. Se o seu animal, ele estiver bem, ele está bem nutrido, ele recebe uma alimentação adequada, né? Ele está ali, digamos que com todas as vacinas em dias, ele não tem contato com outros animais, então ele está subclínico. Porém, ele pode estar com leishmania, infelizmente. Mas assim é difícil, doutora. Como é que eu vou conseguir identificar? No momento que ele tiver com uma imunidade
ruim, passando por algum estresse, ele vai começar a dar alguns sintomas. Só que, assim, o ideal mesmo é você levar ao veterinário e fazer esse exame, essa triagem. Existe hoje exames que saem na hora, que saem com 15, 20 minutos. Então, você consegue tirar a dúvida e consegue tratar o seu animal. Muito importante, gente, ressaltar, tá, Jorge? Inclusive, eu até fiquei assim porque ninguém me perguntou. E isso é até bom, porque isso significa que as pessoas não pensam mais em fazer a eutanásia. Sim, né? Não, isso é coisa do passado. Né? Hoje o entendimento que a gente tem a gente nem chama mais de animal. A gente chama de pet, né? Isso. É da família, então... Exatamente. Então, a gente tem tratamento, a gente tem como reparar isso, né? Agora, eu também ressalvo que é uma doença muito triste e a gente precisa identificar o quanto antes. O Antônio faz só... Tá bom, vamos fazer, Antônio. Depois que pegar a doença, a coleira tem alguma utilidade? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a coleira é obrigatória quando o animal está contaminado. Por quê, gente? Hoje a gente não faz mais eutanásia de animais que estão bem, estão positivos para a leishmaniose, mas estão bem. Eles comem, eles interagem, mas ele um pet que ele está ali cheio do flebotomínio. E se por um acaso um mosquito chegar, né, ele picar, passar pra gente. Se o mosquito não estiver contaminado, ele se contamina. Ele tem essa chance, porque o animal está ali, né, como digamos assim, um depósito ambulante desse. Aí a coleira impede. Isso, a coleira impede. É obrigatório. E tem algum efeito e como vai terminar essa leishmaniose no cachorro, no animal? A gente não fala em cura da leishmaniose, mas a gente fala em cura clínica, né? Em cura clínica. O animal, ele fica completamente saudável clinicamente. Mas a gente precisa acender o sinal de alerta, porque ele não pode... Que está lá o tempo todo. Isso. Ele diminui drasticamente, né, a quantidade desse parasita no corpinho dele. Tanto é que ele fica bem. Ele consegue comer, ele consegue interagir. Quando começa a replicar, né, dentro do organismozinho dele, aí ele começa a dar aqueles sintomas clássicos alguém perguntou, que é aquela feridinha na ponta de orelha, feridinha na ponta do nariz, né? Aquela ferida que nunca cicatriza, que tá ali, você já fez de tudo. Acendeu o sinal de alerta para leishmania. Aquela barriguinha muito estendida, né? Pode ser que os órgãos vitais estejam aumentados de tamanho, cheio de leishmania. Então, assim, eu acho que eu consegui responder a pergunta de forma bem clara para todo mundo entender. Gente, o hábito desse mosquito, não posso deixar de falar, é exatamente os hábitos que a gente gosta de passear, os horários que a gente gosta de passear. No comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. Por isso é muito importante o uso do repelente. O ideal é colocar a coleira quanto antes. Né? Exatamente. O Luiz Augusto pergunta se todas as vezes no banho tem que tirar a coleira. É o ideal, né? Olha, se você quiser, você pode tirar. Né? E, inclusive, você pode até fazer uma pequena limpezinha ali, né? Pegar um paninho, fazer uma limpezinha, mas cuidado para não retirar o produto, tá? Mas você pode, sim, tirar tranquilamente, não tem problema. Tássila Leverto, queria te agradecer você ter vindo aqui, conversado com a gente, dirimido algumas dúvidas dos nossos ouvintes e você está com o microfone à disposição. Acho que é bom, mais uma vez, mandar um recado, né? Quanto antes, melhor para proteger não só o pet, como também toda a família. É isso aí, gente. Quem ama, protege. Isso. Né? E a medicina veterinária hoje ela é muito preventiva. E outra, gente, procurem um médico veterinário. Se você está na dúvida, não custa nada. Vá no consultório, conversa. E não esqueça que, infelizmente, o nosso Maranhão ele é endêmico. Fica com Deus, gente. Obrigada. Conversei com Tássila Leverto, médica veterinária e coordenadora comercial da Lynx Distribuidora, agora no Ponto Final.